Olá, colegas, muito prazer estar com vocês novamente, hoje no tema número 3, discutindo a questão das respostas cardiorrespiratórias no exercício. Esse tema divide em 3 tópicos, associando a discussão da melhora cardiovascular, respiratória e também do consumo de oxigênio. Um ponto importante que eu gostaria de iniciar, então, nossa discussão é que a função cardiorrespiratória ela sofre uma série de interferências em função do sexo, da genética, da idade, da composição corporal, do tipo de treino que você faz e também do nível de atividade física das pessoas. Isso vai fazer com que a sua aptidão física tenha a possibilidade de ganhos durante a vida. Olhando para as questões específicas, a resposta cardiovascular e metabólica, elas precisam de mais quantidade de exercício, que nesse slide eu estou chamando de dose, do que outras variáveis. Então, significa dizer que são mudanças que exigem mais carga total de treino. Então, olhando para a frequência semanal, olhando para a intensidade, eu preciso ter mais volume, mais dose, mais quantidade de treino para promover essas mudanças, comparando, por exemplo, com a melhora da força muscular, que, em geral, é mais rápido o processo de adaptação. Então, nesse caso, eu chamaria atenção para que vocês olhassem com calma todo o mecanismo que envolve nesse contexto. Então, olhando para a resposta vascular, quando nós falamos da ação cardíaca, da ação da pressão arterial, que são determinantes importantes para que nós consigamos mandar para o músculo a quantidade suficiente de oxigênio, nós temos comandos centrais, como, por exemplo, aqui nós temos o comando do hipotálamo, que faz com que nós tenhamos respostas mais eficazes, nesse caso, juntamente com aspectos associados às condições hormonais. O hipotálamo é o comando central desse processo todo. Nós temos centros de controle vascular chamados de baroreceptores, que tem a ver com a resposta direta da força que o sangue faz na parede das artérias, e nós temos também quimiorreceptores pulmonares e musculares e mecanorreceptores, ou seja, quando você inicia um exercício, o sistema nervoso já é informado que iniciou um processo de contração, e essa regulação vascular ela é fundamental para que nós consigamos mandar sangue com oxigênio para esse músculo se manter em contração. Olhando para as respostas ventilatórias, né, que seria aqui associado ao mecanismo respiratório, nós temos os quimiorreceptores periféricos, isso já está lá no músculo, nós temos os músculos respiratórios que serão determinantes nesse processo, nós teremos lá no músculo que está em exercício os quimiorreceptores e os mecano, e quem faz toda a integração desse processo é o bulbo, que é o nosso centro respiratório. Essas áreas subcorticais aqui, ou subcerebrais, como a gente poderia também chamar, é em função da percepção que eu tenho do exercício, em função da intensidade que eu percebo. Esses centros cerebrais, eles são ligados ao nosso córtex cerebral, principalmente a área pré-frontal, que avalia as condições que o exercício é realizado. Então, se você, por exemplo, imaginar, eu começo a correr, quando eu vejo a subida, o meu cérebro identifica que eu já estou próximo a uma situação de mais intensidade, de mais estresse, tá certo? E isso já cria um mecanismo de estímulo primário para que o exercício seja realizado com eficiência. Esta área também acontece quando você está numa montanha-russa, por exemplo. Você lá tem a queda, né, ou tem a subida desse brinquedo, o seu cérebro está identificando isso. Então, ele identifica a subida, ele identifica o momento da queda, e isto vai criando, a partir dessa percepção, mudanças no seu centro respiratório. Então, o centro respiratório, ele recebe tanto interferências internas, a partir da contração muscular,
assim como também dessas condições externas. E essas condições externas também se associam à questão da umidade relativa, da temperatura que esse ar está, né, que esse ambiente se encontra, também é identificado pelos centros cerebrais superiores. Então, veja só que o sistema respiratório é um sistema de integração nesse processo. E aqui eu tenho uma análise que seria uma análise mais didática para você, mostrando todo o mecanismo associado e a integração. Então, nosso córtex motor recebe informação, faz comando para o bulbo, o nível de contração muscular faz comando para o bulbo, quanto eu tenho de água no meu sangue também faz comando para o bulbo, a temperatura ambiente, por isso que no futebol em geral, quando a temperatura ultrapassa 28 graus, tem aquela parada técnica, as minhas condições pulmonares, especificamente aqui a minha saúde pulmonar e também minha capacidade cardíaca, olhando aqui, olha só, os receptores periféricos. Aqui eu tenho um receptor logo na saída da artéria aórtica, 2 receptores periféricos chamados de quimiorreceptores. Consequência é que toda essa integração ela é feita pelo bulbo centro respiratório e, a partir daí, tem um comando para a musculatura respiratória trabalhar com mais ou com menos intensidade. Essa intensidade ela é percebida por toda a área aqui central, inclusive nós temos uma área importantíssima aqui, chamada de tálamo, que faz associação de toda a nossa condição sensorial, visual, auditiva, a própria relação de córtex motor. Isso é realizado pelo tálamo, que distribui essa informação, um centro importante de distribuição de informações cerebrais, e, consequentemente, a respiração passa a ter uma sinalização para aumentar ou para diminuir. Por isso, quando você está estressado, você aumenta a frequência respiratória. Quando você faz exercício, aumenta a respiração. Quando você faz intenso, e eu perguntasse para você qual é a sua percepção do esforço, em geral, a percepção ela é dada pela sua ventilação. Então, quanto mais ofegante eu estaria, maior é a minha percepção do esforço. Então, veja como é interessante esse contexto. Para você melhorar a condição cardiorrespiratória, eu tenho tanto o treinamento de força como o treinamento aeróbico. Esse treinamento de força é fundamental para melhorar a condição respiratória, porque ele ativa a resposta mitocondrial, que eu já falei das aulas anteriores. Então, a força muscular associada a um trabalho aeróbico, ele promove adaptações cardiorrespiratórias muito mais eficientes. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você olha para todo o contexto, o indicador da aptidão cardiorrespiratória é o consumo de oxigênio. Então, o seu consumo de oxigênio ele vai sofrer adaptações pela condição respiratória, pela condição cardiovascular, e pela condição muscular, nesse caso chamado de periférica. No contexto respiratório, o músculo é o que mais vai se adaptar. Depois, o segundo que mais teria capacidade de adaptação é o seu sistema cardiovascular, em função da força de ejeção, da capacidade elástica que esse coração passa a ter, do aumento do débito cardíaco que você também teria, porém, o que menos se adapta é a condição respiratória. Então, o seu pulmão ele tem uma estrutura que é limitada pela caixa torácica. Para que eu tenha melhor condição respiratória, a minha musculatura toda auxiliar, que vai além do diafragma, no caso dos intercostais, de oblíquo transverso, do próprio reto abdominal, são musculaturas que, para serem trabalhadas, a intensidade do exercício ela precisa ser de moderada para vigorosa. Então, eu não tenho grandes mudanças estruturais no pulmão, eu tenho mudanças funcionais a partir da minha sensibilidade de captação de oxigênio, por exemplo, pelos alvéolos, e também da musculatura respiratória. Agora, quando você olha para a resposta periférica, é aqui que está o segredo, porque quando você faz exercício mais intenso, esse músculo aumenta a condição metabólica lá na mitocôndria, isso favorece o contexto todo, chamado de cardiometabólico, que vai ser
tratado mais adiante em termos de prescrição. Então, o consumo de oxigênio, que quer dizer a capacidade de captar, absorver, transportar e usar o oxigênio lá no tecido, é uma condição multifatorial, por isso que não é rápido aumentar essa condição em termos de aptidão física. Vai ter que ter constância, vai ter que ter variação de intensidade, vai ter que ter exercício de força, porque quanto maior a massa muscular, mais a demanda também de oxigênio eu vou precisar para me manter em uma situação mais ativa, né, para esse músculo que é maior. Então, olhando para todo esse contexto, o que você está vendo, e eu gostaria de chamar a atenção aqui, que em termos de aptidão cardiorrespiratória, em termos de consumo de oxigênio, nós estamos tratando desses conceitos, a capacidade aeróbica, a potência aeróbica, a capacidade de trabalho, captação de oxigênio e assim por diante. Em nenhum momento está sendo aqui definido como resistência aeróbica. A resistência aeróbica, na fisiologia, ela não entra. E eu digo por quê? Porque resistência é a capacidade que você tem de realizar uma determinada ação contra alguma coisa. Então, se você falar que o trabalho de força é um trabalho que modifica a resistência muscular, eu concordo. Se você falar para mim que o trabalho aeróbico modifica, eu diria, modifica a sua capacidade aeróbica, modifica a sua endurance aeróbica, capacidade de manter-se endurance e não resistência. Resistência é resistir, não é resistir, é endurance. Então, melhora a capacidade aeróbica, melhora a potência aeróbica, melhora a capacidade funcional e assim por diante. Você está vendo aqui no final que eu tenho a palavra endurance como ponto principal. E por que isso acontece? Porque eu melhoro todo esse conjunto. Então, quando eu faço exercício de endurance, né, conhecido como exercício aeróbico, eu estou melhorando toda a minha atividade pulmonar, estou melhorando a minha atividade vascular e estou melhorando o meu sistema metabólico, principalmente lá na mitocôndria, usando mais oxigênio, controlando melhor a produção de energia, controlando melhor a produção de ácidos, principalmente ácido lático e outros muitos que você produz durante a contração muscular. Então, a resposta do consumo de oxigênio é aumentada quando eu tenho essa combinação dos três sistemas. E é nesse contexto da combinação dos três sistemas que eu queria mostrar para você aqui alguns pontos relacionados ao consumo. Então, esse slide clássico do Basset fala que a respiração está ligada à ventilação, está ligada à afinidade do transporte de oxigênio pela hemoglobina, que eu expliquei bastante lá no texto para vocês também, e está ligada à quantidade de oxigênio que o meu alvéolo consegue captar por minuto. Isso chama-se taxa de perfusão, quanto eu extraio de oxigênio. Eu tenho a circulação central, isso aqui tem relação direta com o trabalho do meu coração, e eu me lembro que nós já discutimos um pouco sobre débito cardíaco, que é a relação de frequência cardíaca pelo volume de ejeção. A manutenção da pressão arterial também é importante nesse contexto, porque se a pressão diminui, a circulação central cai e, logicamente, do próprio coração cai, por isso que eu tenho aquela sensação de mal-estar. Eu tenho a circulação periférica, que é o quanto meus vasos conseguem penetrar, ele tem essa condição de ser muito mais permeável na minha musculatura ativa, isso é bastante interessante, a quantidade de capilares que eu tenho por músculo, isso chama-se angiogênese. Na relação periférica do músculo, a angiogênese, que é aumento da quantidade de vasos, o exercício tem que ser vigoroso. Na condição cardíaca, a angiogênese, exercício moderado e leve já resolve, por isso que a atividade leve e moderada preserva em relação à mortalidade para doença cardiovascular, infarto, por exemplo, e até a própria condição do acidente vascular encefálico. Então, o exercício leve moderado tem um benefício na circulação central, mas a circulação periférica, atividade vigorosa que garante, por isso que eu trabalharia com diferentes condições de precisão de exercício a partir da necessidade das pessoas. E aí nós temos o metabolismo aeróbico, que está ligado ao próprio potencial oxidativo enzimático
na mitocôndria, o quanto eu tenho de energia, o tamanho da mitocôndria, o tamanho da minha massa muscular, o quanto eu tenho de substrato utilizado na hora do exercício. Então, se eu fizer exercício com mais carboidrato, eu tenho uma resposta importante a partir da glicose, mas se eu tiver o exercício em jejum, isso já vai diminuir a minha capacidade de utilização e produção de energia mitocondrial, minha intensidade vai cair. Então, essa quantidade de distribuição, de substrato que eu tenho, essa combinação metabólica, aqui é que mora o segredo. Por isso que eu estou dizendo para vocês que o trabalho de força, nesse sentido, ele é muito importante, porque ele também modifica essa resposta. O trabalho aeróbico também é importante, ele modifica essa resposta. Se perguntasse para mim qual que é o efeito disso daqui, eu vou dizer ou é a hipertrofia ou é o emagrecimento de uma maneira geral. Se o indivíduo emagrece, ele melhora a endurance física. Se esse indivíduo hipertrofia, e obviamente tem que ter mais produção de força, ele também melhora a endurance fisiológica. Então, veja que é aqui no músculo que a minha capacidade de variação de estímulo para intensidade, duração e até combinação para exercícios que os faria mais intenso e mais moderados, ou com mais força e com mais capacidade de me manter nessa atividade, que é a tal da endurance. Isso pode ser feito, inclusive, através de treinamentos HIIT, treinamentos moderados, é o que traria variação em termos de adaptação do metabolismo muscular. Então, esta relação você precisa manter sempre em mente. O exercício respiratório, no caso, o sistema respiratório, então, ele tem uma série de adaptações importantes, né? Tem o comando nervoso, a ventilação pulmonar, tem o quanto que eu consigo passar de oxigênio do sangue para o tecido até chegar no meu metabolismo. Então, veja que o meu sistema respiratório, ele integra de uma maneira geral todo o sistema pela condição que a gente teria durante o exercício. E a mesma relação acontece com o sistema cardiovascular a partir das condições de ejeção. Então, eu queria muito agradecer a oportunidade de vocês nesse nosso momento de discussão das adaptações do consumo de oxigênio, das adaptações relacionadas ao sistema respiratório e ao sistema cardiovascular. Então, muito obrigado, sucesso para vocês e até a próxima. Tchau.